temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Historicamente, a Igreja Cristã tem reconhecido a autoridade das Escrituras nas questões de fé e prática. Isto não quer dizer que não tenha havido e não continua a haver rivais quanto à reivindicação de plena autoridade feita pela Bíblia. Esses rivais tendem a subordinar ou qualificar a autoridade das Escrituras ou mesmo igualar-se a ela. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um enorme prazer voltar aqui para que possamos, com alegria, terminar este primeiro trimestre de estudo das lições bíblicas dominicais. Começamos e terminamos certamente enriquecidos por uma variedade enorme de assuntos que se unem nessa natureza de defesa da fé, da doutrina cristã, o que tecnicamente nós chamamos de apologia ou apologética cristã. Para hoje, lição de número 13, perseverando na fé em Cristo. E essa perseverança, logicamente, está relacionada à continuidade de compromisso com a sã doutrina. Antes de darmos continuidade, eu quero pedir gentilmente a você que não é inscrito no canal que se inscreva, curta, compartilhe, comente. Fazendo estas coisas simples, você me ajuda muito a continuar por aqui, dialogando com você acerca das lições bíblicas dominicais. Dito isso, vamos logo à nossa introdução, porque, como você já sabe também, ela é sempre muito importante porque lança ao leitor, apresenta ao aluno algumas informações valiosas que certamente irão nos direcionar no restante da reflexão que faremos dos outros pontos. E a primeira coisa importante que nós devemos frisar, destacar nesta introdução, é a respeito do fundamento prático das religiões. Eu lembro aqui do que um antropólogo certa vez disse: onde há religião, há revelação. Isto significa dizer que as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. Isso, de alguma maneira, une essa variedade religiosa que compõe o mundo. Todas elas têm aquilo que se reconhece por registro, revelação sagrada e que serve naturalmente como guia prático da sua conduta cultural, como também litúrgica, religiosa. E aqui nós gostaríamos de fazer menção de pelo menos 3 exemplos de 3 grandes religiões mundiais, tirando, por assim dizer, o cristianismo, a respeito dos seus registros sagrados. Por exemplo, em primeiro lugar, tem-se o islamismo e o sagrado registro da religião islâmica é o famoso Alcorão. O Alcorão é a palavra de Deus do islamismo, as suas santas escrituras. Na qualidade de escrituras autoritativas, é um guia principal em todas as questões de fé e prática. O Alcorão foi revelado a Maomé como a revelação de Deus para a humanidade. Nós poderíamos citar também o hinduísmo, o registro revelacional, o registro sagrado do hinduísmo é o Vedas. A palavra Veda significa literalmente sabedoria ou conhecimento.
Esse é o nome das mais antigas escrituras hindus, transmitidas originalmente de modo oral e então preservadas em forma escrita. O Vedas contém hinos, orações e textos rituais compostos durante um período de 1000 anos, a começar no ano 1400 a.C. Tem-se também o exemplo do budismo. O escrito sagrado da religião budista é o Tripitaka. No budismo, Theravada, há 3 grupos de escritos reputados, escritos sagrados, conhecidos como 3 cestas. Primeira, a cesta da disciplina. Segunda, a cesta do ensino. E, em terceiro lugar, a cesta metafísica. Por isso, Tripitaka, ou seja, um registro sagrado constituído de 3 cestas, literalmente, ou 3 grupos de ensinos que fazem parte da vida. Então percebam que estas 3 famosas, 3 maiores religiões, afora, logicamente, o cristianismo, possuem seus registros sagrados. Mas agora é hora de, na nossa introdução ainda, em segundo lugar, fazer menção deste fundamento singular do cristianismo, em vista de uma variedade de registros sagrados que é possível que se observe nas outras religiões mundiais, a exemplo das grandes religiões que fazemos menção. O cristianismo tem um fundamento singular. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva de sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de Palavra de Deus. É verdade que também, na consideração da experiência que as outras religiões têm com as suas revelações logicamente sagradas, ao lado destas revelações, há tantas outras complementações, quase sempre relacionadas ao protagonismo do seu líder, do seu profeta. No cristianismo não tem-se essa realidade. A realidade do cristianismo, especificamente evangélico, protestante, é que a Bíblia é singular. A Bíblia é o fundamento absoluto, sem quem esteja no mesmo nível dela, exatamente por sua origem divina. Por isso nós chamamos a Bíblia de fundamento singular do cristianismo. E a respeito da nossa introdução ainda, nós consideramos em terceiro lugar o fundamento combatido do cristianismo. Esse fundamento absoluto, esse fundamento singular, também ao longo do tempo tem sofrido uma série de investidas pesadíssimas que, entre outras coisas, comprovam a sua origem, a sua natureza. Do contrário, a Bíblia já teria desaparecido, mas ainda hoje está de pé como fundamento singular do cristianismo. Não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais do que as Escrituras. Quando nós olhamos para as seitas, elas se unem no sentido de combaterem a autoridade das Sagradas Escrituras. Uma das características comuns às heresias são as revelações que tentam suplementar a Bíblia, contribuir com a mensagem da Bíblia. E quase sempre estas revelações são dos seus profetas fundadores. Adventismo tem-se a Ellen White, nos Testemunhas de Jeová tem o Joseph Smith, e nos Mormons tem Russell e Rutherford. Então, estes profetas, com as suas revelações especiais, têm um combate à autoridade da Bíblia, visto que suas revelações, em algumas vezes, se manifesta ao lado das Escrituras e também maior do que as Escrituras.
Em alguns casos, algumas religiões também apresentam a tradição, o legado histórico, como no caso da Igreja Católica e seus sacramentos maiores em autoridade do que a própria Bíblia, do que a própria Escritura. Então, nossa introdução nos orienta, contribui conosco no sentido de nós observarmos esse contexto mais amplo em relação à palavra de Deus, sua relação com as outras religiões, sua relação com as seitas e sua posição singular, sua posição absoluta como fundamento do cristianismo. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto. Diante das heresias é preciso perseverança. Nós estudamos durante todo esse trimestre heresias antigas e que ainda hoje se manifestam com, logicamente, outro tipo de discurso, outro tipo daquilo que chamamos de roupagem. Entre outras coisas, isso significa que a igreja precisa ser perseverante no combate às doutrinas falsas, como também perseverante no seu compromisso com as Sagradas Escrituras. Jesus alertou profeticamente a respeito dos falsos mestres, dos falsos cristos. Os apóstolos, principalmente Paulo, alertou contra os falsos apóstolos e mestres. E nas cartas pastorais, especifica a menção de Timóteo e Tito em relação às falsas doutrinas. Ou seja, no Novo Testamento nós temos, a partir de Jesus, dos apóstolos e da orientação específica de Paulo aos jovens pastores, uma ordenança em relação à perseverança na palavra de Deus contra as heresias. Primeiro subponto, os falsos mestres. O caráter apologético das epístolas demonstra, entre outras coisas, uma das grandes responsabilidades pastorais. Além de ensinar a verdade, defender o rebanho das mentiras. É verdade que nos últimos anos algumas responsabilidades foram delegadas ao pastor, que não são responsabilidades do pastor no perfil bíblico pastoral. Mas, sem dúvida alguma, não se pode negar que, entre outras tantas responsabilidades, aquelas que são bíblicas e aquelas que parecem ser, mas não são, está a responsabilidade de, além de ensinar a palavra, defender o rebanho das mentiras. E, sem dúvida nenhuma, isso fica claro nas cartas pastorais, aquelas que Paulo escreve para Timóteo e Tito, primeira e segunda a Timóteo, e a carta que Paulo escreve a Tito. O que Timóteo, portanto, e Tito têm a responsabilidade de combater? Tem a responsabilidade de combater as fábulas ou as genealogias intermináveis. Mas, pastor Wellington, o que é fábula? Porque eu aprendi que fábula é um gênero textual que representa a literatura infantil. Lá o lobo fala, o porco fala, e assim sucessivamente. A árvore fala, a flor fala. A fábula, como gênero literário infantil como nós conhecemos, não é a mesma fábula que aparece no texto bíblico. Então vamos ao conceito de fábula. O que é fábula que Timóteo e Tito têm que combater? O termo fábulas ou mitos poderia incluir narrações alegóricas, lendas ou ficção, ou seja, doutrinas espúrias em contrastes com a verdade do Evangelho. Ou, em outras palavras, fábulas significam invenções, lendas que parecem bíblicas, mas não são. E aí eu cito alguns exemplos de fábulas que ainda hoje existem e que o pastor, o líder, deve combater, porque são fábulas,
mas não palavra de Deus. Primeiro exemplo de fábula, a cabeça de Paulo, que após ser cortado espirrou sangue, e tinha um cego lá pela multidão que ficava olhando o sacrifício de Paulo, como Paulo foi morto, e aí a cabeça de Paulo deu 3 tombos no chão, espirrando o sangue que pingou no olho do cego, e o cego foi curado. Não sei se você já ouviu essa aberração, essa lenda, essa fábula que parece brincadeira, parece conto de criança, mas ela não é uma verdade bíblica. E se não é uma verdade bíblica, professor, pastor principalmente, deve combater. Exemplo de fábula: soldado romano que furou o lado de Jesus, e as águas que saíram, água com sangue, espirrou no olho dele, que estava ali com uma conjuntivite. Ele foi curado. O nome do soldado era Longinos, e daí veio a tradição de santificação do São Longuinho. Parece brincadeira, mas é fábula, parece bíblico, porque enfatiza o poder de Jesus, enfatiza um poder que Paulo tem, mas não é. E certamente uma das fábulas mais famosas deva ser a fábula dos 3 reis magos. E tem gente que eu já vi pregando no púlpito em tempos de Natal sobre os 3 reis magos. Primeiro, que a Bíblia não dá o nome e nem o número destes magos, só diz que eles vieram do Oriente. E aí criaram a lenda com base no evangelho da infância encontrado na Síria, ou seja, não tem nada de Bíblia. Pela primeira vez foi identificado o número dos magos e o nome: Belsazar, Melquior e Gaspar. Parece Bíblia, mas é fábula. Diante da verdade bíblica, nós devemos resistir, combater estas historinhas sem pé nem cabeça. Não, porque no contexto judaico tem um mistério, assim, porque diz o historiador, a lenda, conversa fiada. Nós devemos nos firmar no que diz a palavra de Deus. Se ela diz, está dito e eu falo. Se ela não diz, eu calo. E ponto final. Pegue a sua curiosidade e coloque no bolso e fique com a suficiência da palavra de Deus. E ao longo daquilo que Paulo orienta para Timóteo acerca do que eles devem combater, está também as genealogias intermináveis. O que vem a ser genealogias intermináveis? A genealogia interminável era um comportamento muito comum entre os judeus, que davam ênfase, logicamente, à reconstrução da sua descendência. Logo após o exílio, eles precisam explicar, eles precisam se encontrar nessa linhagem judaica. E nos dias de Paulo, isso representava, por assim dizer, um debate complexo, que se alguém conseguisse comprovar a sua descendência judaica, ele era um crente de verdade, mais próximo de Deus, porque ele tinha uma linhagem judaica. O apóstolo Paulo orienta Timóteo e Tito a combater essa história furada. Mas ainda hoje, senhoras e senhores, tem-se o movimento, principalmente em Portugal e no Brasil, de pessoas que tentam descobrir a sua relação genética judaica, porque em algum momento na Espanha os judeus foram perseguidos e foram espalhados para vários lugares, entre eles as Américas. E um dos principais lugares para onde eles foram foi o Brasil. Então, o irmão com sobrenome Silva Souza
tenta procurar na internet, no banco de dados da genealogia, para descobrir a sua linhagem judaica. Qual é o propósito dele? Se reconhecer um crente mais original do que os outros. Conversa de gente que não tem absolutamente nada para fazer. Coisa que não edifica o líder, o professor, deve combater. O que é que Tito e Timóteo combatiam? A falsamente chamada ciência. E aqui, logicamente, Paulo está fazendo menção dos gnósticos. E os gnósticos eram os principais faladores de história sem pé nem cabeça. Quem é que falava mais de lenda, de mito, de fábula? Eram os gnósticos, com a ideia de apresentar o que o populacho, o que o povo não tinha conseguido perceber nas escrituras. Até hoje há uma pontinha de curiosidade nas pessoas de tentar dizer o que a Bíblia não diz, de tentar descobrir o que a Bíblia não diz. Não, porque Davi pegou 5 pedras lá no ribeiro, porque ele estava pensando não só em Golias, mas porque Golias tinha mais irmãos, era uma pedra para Golias. Conversa. A Bíblia não fala sobre isso. E assim sucessivamente. Em segundo lugar, segundo subponto, a experiência apostólica. E aqui, diante da experiência apostólica, nós temos a necessidade da persistência na doutrina, apesar das perseguições, apesar das oposições. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. E essa orientação de Paulo, melhor, esse elogio que Paulo faz à perseverança de Timóteo, fica melhor entendido quando nós consideramos os versículos anteriores, versículo de número 2 até o versículo de número 6, de 2 Timóteo 3, porque Paulo apresenta uma realidade cultural muito perversa que desafia a perseverança na doutrina. E quando o apóstolo reconhece em Timóteo a perseverança na doutrina, ele elogia. Qual é o contexto da perseverança? Qual é o contexto da persistência que Paulo elogia em Timóteo? É de crise moral. Isso fica claro no versículo 2 até o versículo 6, quando Paulo faz uma listagem de vícios, uma listagem de transgressões, uma listagem de perfil de pessoas que tinham problemas morais. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Nesse ambiente de crise moral, nesse contexto de transgressões estabelecido, perseverar, persistir na doutrina será sempre um grande desafio. Qual é o contexto de persistência, de perseverança na doutrina? O que Paulo elogia em Timóteo a respeito dele continuar na doutrina é um contexto de crise doutrinária. Isso fica claro em 2 Timóteo 3, 7 e 8. Ao lado de uma crise moral, há uma crise doutrinária. E o versículo 7 e 8, portanto, explanam bem isso. Que estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, há uma crise doutrinária. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também esses se opõem à verdade. Uma crise doutrinária. São homens de mente depravadas e reprováveis na fé. Há um problema de cognição, de compreensão da doutrina, uma impossibilidade, mas não é uma impossibilidade intelectual, é uma impossibilidade moral de aprender a palavra. E ao lado de uma impossibilidade moral de aprender a palavra, uma resistência à verdade, é um problema moral
de aceitar a verdade. Então, nesse ambiente de crise moral e crise doutrinária, é necessário a perseverança na doutrina. Timóteo é alguém que, nesse contexto, persevera, é persistente na doutrina, portanto, de maneira justa, recebe o elogio de Paulo. Terceiro subponto, entendendo querer todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. A piedade nada mais é do que todo o conjunto de fidelidade e obediência a tudo o que Deus diz a respeito de toda a nossa vida, de todos os aspectos da nossa vida. Nós podemos conceituar isso de piedade. Quem quer viver assim, quem determina a si mesmo viver, obedecer, ser fiel a Deus a respeito de tudo o que Ele ordena para todos os aspectos da vida, segundo a perspectiva de Paulo, vai sofrer perseguição. E existe uma lógica no Novo Testamento de perseguição. A perseguição faz parte do destino da igreja e de cada cristão genuíno. A igreja não foi destinada para ser amada. A igreja, segundo as palavras de Jesus, foi destinada para ser odiada. Mateus 24:9, serão odiados por todas as nações. A lógica da perseguição é apresentada por Jesus como destino da igreja e o destino de cada cristão. A lógica da perseguição também faz parte da previsão paulina em 2 Timóteo. Uma realidade lógica em vista do próprio contexto apontado por Paulo de crise moral, de crise doutrinária. Há na visão paulina exposta no capítulo 3 da carta que ele escreve a Timóteo, a segunda, uma espécie de exposição de realidade cultural que define uma geração. Ser diferente daquela lista de pessoas que Paulo aponta é ter problemas, é ser excluído. Deve, logicamente, causar impactos negativos. Quarto lugar, quarto subponto, características dos enganadores. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. E aqui nós somos conduzidos a, primeiro, definir o perfil. E o perfil dos homens maus é que eles são enganadores. E quando nós observamos a palavra no original grego para enganador aqui, é goes. Goes significa literalmente alguém que uiva. Porque feiticeiros, bruxos e magos, eles têm certo lamento comumente usado em seus encantamentos. Aquelas palavrinhas, aquelas rezinhas, aqueles mantras, aqueles uivos. Palavra goes, para enganador, é uivo, que lembra essas palavrinhas que a gente nem entende, usadas por feiticeiros, bruxos, magos e enganadores. Na verdade, na realidade da seita, das heresias, do combate à palavra de Deus, esses uivos dos goes, o discurso malandro, o discurso esquivo, a malandragem na linguagem, a malandragem na palavra. O discurso parece de Deus. Eles usam a palavra de Deus. O discurso parece aceitável, piedoso, santo, mas na verdade é um discurso cheio de malandragem. Além da palavra goes nos lembrar desse discurso, desse uivo malandro, lembra também do perfil da ação religiosa, usado na antiga literatura grega, palavra goes, como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem
ao campo religioso. Primeira característica, são enganadores. Segunda característica, terão um futuro mau. Isso fica registrado em 2 Timóteo 2,9. Não irão, porém, avante, não terão progresso. Em 2 Timóteo 2,13. Irão de mal a pior. E em 1 de Pedro vai manifestar o que lhes espera no futuro, a condenação, o juízo de Deus. Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. A Bíblia está repleta de referências a ensinos e mestres. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo, aparece na lista dos dons da graça de Deus. Sem ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu não sei, senhoras e senhores, em que momento da história alguns crentes se posicionaram contra ensino, contra conhecimento, contra a dedicação ao aprendizado. Na Bíblia, desde o Antigo Testamento, especialmente no Novo, a realidade da responsabilidade do conhecimento, do ensino, é inquestionável. Jesus foi reconhecido na revelação plena de Deus como mestre. A disposição, a competência, a habilidade para ensinar as Escrituras se apresenta na palavra de Deus como uma capacitação sobrenatural de Deus. Ensinar é uma das responsabilidades da grande comissão. Nós damos ênfase à evangelização, mas ao lado da evangelização, não distante da grande comissão, não fora da grande comissão, está o mandato educacional da igreja. Ide, preguem e ide e ensinem, mas nós só damos ênfase ao pregar. E é necessário lembrar que pregar não é ensinar. Quem prega passa e vai. Quem ensina chega e fica. O ensino tem suas particularidades, suas complexidades, seus objetivos que a pregação jamais conseguirá atingir, conseguirá cumprir. Então, nós percebemos nesse segundo ponto, em primeiro lugar, esse contexto de ensino apresentado pelas Sagradas Escrituras. Primeiro subponto, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras. E aqui nós somos informados, em primeiro lugar, ao conteúdo do aprendizado de Timóteo. O contexto de 2 Timóteo 3, 10 a 17 mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as Sagradas Letras, as Escrituras Sagradas, que são inspiradas por Deus. Em segundo lugar, nós consideramos aqui o instrumento de aprendizado de Timóteo. Vocês sabem quem foram os seus mestres na fé cristã? Ou você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã? Pois conhece aqueles de quem aprendeu. Confiar naqueles de quem você aprendeu. Aqui nós temos o exemplo de outras versões do que Paulo disse a Timóteo, e você lembra de quem tem aprendido. E aqui, nessa oportunidade, nós consideramos a importância do discipulado. Ninguém aprende só. Ninguém cresce só. Ninguém é inteirado das Escrituras solitariamente. A vida cristã é uma vida comunitária, e a vida cristã em relação à nossa responsabilidade com o aprendizado da palavra de Deus dá maior relevância ao fato de que nós precisamos aprender a palavra de Deus com os outros. E, naturalmente, dá ênfase à ideia de liderança, sentar para ouvir, respeitar, reverenciar e aprender. Segundo subponto,
permanecendo firmes nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu, que acredita ou de que foi inteirado. E aqui nós somos conduzidos a entender a ideia de permanência no contexto das heresias. É necessário permanecer firme, e aí nós fazemos menção dessa ideia de permanência, de firmeza, lembrando que Paulo, quando fala de heresias, ele utiliza em Efésios metáforas que apresentam a força das heresias de tirar o crente do lugar, portanto, apresentando ao crente a necessidade de permanecer. Paulo, para salientar a necessidade de permanência ante os falsos ensinos, os apresentou metaforicamente como ondas, ventos. Onda já tem a ideia de conduzir para lá e para cá. O apóstolo Paulo fala de ondas. O apóstolo Paulo também fala de ventos, de doutrinas que podem tirar o crente do lugar. Efésios capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, sem estabilidade, sem firmeza, levados de um lado para o outro por ondas. Quais são essas ondas? As heresias. Nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, conduzem, movem, inspiram para o erro. Então é necessário, e aqui fica claro, no contexto das heresias, das ondas que levam e traz, dos ventos que levam para lá e levam para cá, a necessidade de permanência. E permanência necessita de fundamento. Então, qual é a base da permanência? Em primeiro lugar, o que Timóteo tinha aprendido. A permanência depende do que você sabe. E, em segundo lugar, a permanência depende do que você sabe. Porque o Timóteo, permanente, tinha aprendido as sagradas letras, os escritos, a Bíblia. Permanecer depende do quanto você sabe. Permanecer depende do que você sabe. Em terceiro lugar, terceiro subponto, a Bíblia é divinamente inspirada. Se a gente fala em permanência, e logicamente nós falamos em fundamento da permanência, e o fundamento da permanência de Timóteo é a Bíblia, as sagradas letras, nós vamos agora considerar as características dessa fonte, desse fundamento, que é a palavra de Deus. E a característica que faz a palavra de Deus ser esse fundamento firme, absoluto, singular, é a sua natureza inspirada divinamente. Está escrito, toda a escritura é inspirada por Deus. O que é que nós cremos a respeito da inspiração da palavra de Deus? Cremos que a palavra de Deus é inspirada verbal, ou seja, Deus escolheu, inspirou as palavras que os escritores iriam utilizar, e nós acreditamos que a inspiração é plenária, ou seja, todos os livros da Bíblia são igualmente inspirados. Não existe um livro mais e nem menos inspirado. Todos os livros da Bíblia são igualmente inspirados, plenamente inspirados. Na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nós cremos nisto. As Escrituras Sagradas
são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa é a maneira assembleana que se crê na inspiração da palavra de Deus. A inspiração é verbal, Deus escolheu até as palavras, Deus inspirou até as palavras que os autores, 40 em diferentes épocas da história, utilizaram, e na inspiração plenária. A Bíblia não contém partes da inspiração, a Bíblia é totalmente inspirada, mas tem gente que crê diferente. E aí, a título de contribuir com o seu conhecimento, eu quero apresentar algumas teorias da inspiração nas quais algumas outras pessoas acreditam. Tem a teoria da inspiração natural. Quem acredita na teoria da inspiração natural vai dizer o seguinte: não existe essa história de inspiração de Deus, de inspiração sobrenatural. Os escritores da Bíblia escreveram mesmo num processo de criatividade natural, como quem escreve um romance, como quem escreve uma poesia, como quem compõe uma canção. Não existe essa intervenção sobrenatural. Tem gente que acredita na iluminação espiritual. Nesse sentido, tem-se a ideia de que, olha, Deus não escolheu pessoas específicas e foi só elas que Deus escolheu para iluminar a mente deles, para que eles escrevessem a palavra de Deus. Qualquer pessoa pode ter essa iluminação, essa inspiração e coisa do tipo. Tem aqueles que acreditam na inspiração parcial. Eles dizem o seguinte: não, a palavra de Deus é inspirada, mas só as partes que falam a respeito da fé e da prática da vida cristã. Essas partes aí da história do povo de Israel, da história da monarquia, de genealogia, de cativeiro, de reconstrução de Jerusalém, essas coisas são históricas, não são inspiradas por Deus. Tem o seu valor histórico, mas não tem seu valor espiritual, porque não são inspiradas. Esses dão origem à seguinte frase: a Bíblia não é a palavra, a Bíblia contém a palavra. Existe a inspiração, ou o conceito da inspiração conceitual. Estes que defendem esta inspiração dizem o seguinte: Deus não inspirou a palavra, a letra, ou seja, Deus não inspirou a palavra que o inspirado ia utilizar. Deus inspirou o conceito. As palavras foi de autonomia, de autoria meramente humana. E tem os que acreditam na teoria do ditado divino, ou seja, a inspiração à la Chico Xavier. Coloca a mão no rosto e vai só escrevendo o que vai sendo falado. Nós não acreditamos na inspiração natural, nós não acreditamos na iluminação espiritual, nós não acreditamos na inspiração parcial, nós não acreditamos na inspiração conceitual, nós não acreditamos no ditado divino, nós acreditamos na inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. Como é que eu acredito que até as palavras foram inspiradas por Deus? É só lembrar do que Jesus disse: não vai passar nenhuma palavra, nenhum tio de tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir. Ou seja, nenhuma palavra. O Jesus não disse assim, nenhum conceito, nenhuma ideia, não, nenhuma palavra vai deixar de se cumprir. Terceiro ponto, tendo as Escrituras como fundamento, nós precisamos, com a ideia, com a convicção, com a interpretação da realidade bíblica de que ela é inspirada verbal e plenariamente, tê-la, logicamente, por causa da sua natureza inspirada, como fundamento.
E aqui, em primeiro lugar, primeiro subponto, a autoridade apostólica. Todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração, é porque a inspiração é plenária, e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo, porque do mesmo jeito que os livros do Antigo Testamento são inspirados, os livros do Novo também são inspirados, porque nós cremos na inspiração plenária. Segundo subponto, a abrangência. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. E aí vem o antropólogo, o hermeneuta moderno, o crítico das Escrituras dizer bobamente que a Bíblia é invenção da Igreja Católica. Meu Deus do céu, me poupem. Por que eu estou dizendo isso? Porque os 66 livros da Bíblia são reconhecidos como sagrados não numa reunião, ao longo do tempo, através dos concílios, se foi observando o uso que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, fazia dos livros, quais elas tinham como sagrados, e os documentos que foram descobertos de maneira arqueológica, logicamente, os primeiros registros, os primeiros autógrafos, ou seja, os primeiros originais do Novo Testamento, por exemplo, comprovam que os livros que nós temos hoje, os livros que nós reconhecemos como sagrados na Bíblia evangélica, são exatamente os que a igreja historicamente creu como sagrados. Portanto, a abrangência a ideia de abrangência de inspiração do Antigo e do Novo Testamento, além de qualquer coisa, é uma fé histórica. A inspiração verbal e plenária era a opinião da igreja primitiva, ninguém inventou isso. Durante os 8 primeiros séculos da igreja, nem o líder eclesiástico de vulto, ou seja, de representatividade considerável, ousou sustentar outra opinião. Em terceiro e último lugar, o manual de Deus. Toda a escritura é inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir. Aqui nós temos os propósitos pastorais. A palavra de Deus, por conta da sua natureza inspirada, verbal e plenária, ela é apta para ensinar, redarguir. O que significa redarguir? Falar contra, repreender, corrigir e para instruir em justiça. E ao lado disso, tem-se os propósitos gerais da palavra de Deus por conta da sua essência inspirada, não somente para obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia para toda boa obra. Depois de nós termos contato com uma série, eu diria, de disciplinas da teologia, que passaram especialmente pela teologia própria, pneumatologia, cristologia, eclesiologia, nós terminamos esse trimestre considerando informações a respeito da doutrina bíblica da Bíblia, porque esse é o nosso fundamento, esta é a nossa base de permanência e nós vamos perseverar na fé em Jesus, fundamentados na palavra de Deus. Deus te abençoe hoje e sempre. Eu te espero no próximo trimestre.